Estamos de volta, mas para você que segue com o noticiário da TV da sua região, o encontro está terminando. Obrigada pela companhia, pela presença dos meus convidados, da plateia. Amanhã vão estar aqui a apresentadora Astrid Fontinelli e o cantor Pretinho da Serrinha. A gente se vê logo depois de Mais Você. Até lá! Encontro com Fátima Bernardes. Oferecimento Crefisa. Mais agilidade para abrir sua conta e contratar seu empréstimo online. Crefisa. Mais do que você imagina. JPB1. Oferecimento. Ideal Supermercados. Esse é da terra. É ideal. Tamo na área, que bom te encontrar, viu? Fim de semana tá começando a querer mostrar a cara, mas ainda não dá para relaxar. Bora manter a energia. Então tô te convidando humildemente a passar os próximos minutos com a gente conferindo as notícias que são destaque na Paraíba nessas últimas horas. Previsão de sol entre nuvens nesta quinta-feira. Deve chover rapidamente, mínima de 23, máxima de 29 graus. Bora começar a movimentar nossos repórteres, conferir alguns dos destaques do JPB1 de hoje, porque a lei, viu, o estacionamento dos shoppings, mercados e centros comerciais podem sair de graça esses estacionamentos. E o Debrando Neto, vamos explicar isso direitinho para todo mundo, meu amigo. Cadê o Debrando? Oi, Bruno, bom dia. A notícia é boa, é ótima, porque representa economia no bolso do consumidor, mas para ter direito à gratuidade tem que seguir também alguns critérios, e é isso que a gente vai falar, vai explicar aqui ao vivo no JPB1 para você. Até já. Até já. Ontem o CRM interditou 3 postos de saúde no Valentina. Vamos saber com Plínio Almeida o que é que houve exatamente. Plínio, bom dia para você também. Oi, Bruno, bom dia para você, bom dia a todos. Eu estou aqui no posto de saúde da família Caminho do Sol, onde funcionam 3 equipes, Santa Bárbara, Frei Damião e Valentina 4. Começou uma reforma aqui no posto há cerca de 2 meses e o atendimento foi transferido para outro local. Mas esse novo lugar não tem condições nenhuma de trabalho, segundo o CRM. Daqui a pouco a gente vai até lá, entrar ao vivo para mostrar por que houve essa interdição. Tá falado. Foi emitido um alerta para a população atualizar a vacinação da tríplice viral. O medo, meus amigos, é a volta do sarampo. O alerta para vacinação foi feito pelo Ministério da Saúde e a população já pode procurar por essa vacina do sarampo em todo o estado. Em Campina Grande está rolando uma campanha pedindo aos motoristas que não deem dinheiro às crianças nos sinais. Oi, Denise, bom dia. Eu vi um dado, não sei se eu estou errado, cerca de 120 crianças só nos semáforos aí em Campina. É isso sim, Bruno. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Pois é, essas crianças estão nas ruas numa situação de risco e vulnerabilidade. Elas deveriam estar na escola, em casa, dormindo, descansando. E quem dá dinheiro para essas crianças nos sinais está errado. São essas orientações que a gente vai trazer daqui a pouco ao vivo aqui no JPB1, Bruno. Combinado, até daqui a pouquinho, Denise. Também em Campina, 3 pessoas foram presas, acusadas de envolvimento em homicídios e tem mais gente sendo procurada. Vou precisar da ajuda de todo mundo. Aqui na capital, os moradores do Planalto da Boa Esperança desconfiaram de uns carros parados, forma meio suspeita, ligaram para a polícia, não deu outra, viu? Tudo roubado. A Câmara concluiu ontem a votação da reforma da Previdência em segundo turno. O texto segue agora para o Senado. E o que é que isso significa exatamente? Já já, doutor Tiago Baracuí vai explicar tudo pra gente. Lembra da Escola das Goteiras em Santa Rita? Pois é, o calendário está de volta e dessa vez cheio de esperança. A obra está andando, está caminhando em passos largos. E não sou eu que estou dizendo não, viu? Precisa uma paciência, mas está tudo dentro do parâmetro dos conformes e dessa vez vai. Quinta-feira é dia de falar de condomínio no JPB1, então acelera aí nas perguntas para Inaldo Dantas. Bota o contato na tela para mim, por favor, 981819700, nosso WhatsApp. Você já pode mandar perguntas. E depois de tanta chuva aqui na região, meus amigos, é buraco para todo lado. O motorista às vezes tem que escolher em qual cair, porque escapar geral não rola, né, Danilo?
Dá mesmo não, viu, Bruno? Bom dia para você, para todo mundo. A gente não tá falando daquelas crateras enormes que abrem de um canto ao outro da rua, tá falando desse tipo de buraco aqui, ó. A gente tá no bairro de Miramar para mostrar e falar dessa situação. São buraquinhos chatos que incomodam bastante e aí fica todo mundo se perguntando, vão consertar, vão resolver? Como é que fica isso? Daqui a pouco, ao vivo, eu volto a conversar contigo para responder todas essas dúvidas de quem está em casa e que é obrigado a passar por buracos como esse. Já, já. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Até já. Bem-vindos ao JPB, jornalismo responsável, sempre perto de você. A gente começa o JPB1 dessa quinta-feira com uma notícia polêmica. Foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado uma lei que dispensa o pagamento de estacionamento em shoppings, mercados e centros comerciais na Paraíba, mas, claro, em algumas condições. Calma, não é que agora você vai nesses lugares e o estacionamento é totalmente de graça, não é isso não. Tem alguns pontos que precisam ser explicados. Quem está por dentro desse assunto é o Debrando Neto, que vai conversar com a gente agora ao vivo. Bom dia mais uma vez, meu irmão. Oi, Bruno. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o JPB1. Como você explicou, essa lei foi publicada hoje em Diário Oficial, portanto, já está em vigor, tá? A gente preparou, inclusive, uma arte para explicar melhor, para que você em casa possa entender melhor como vai tudo funcionar. A gratuidade, ela está prevista em estacionamentos de shoppings, de mercados e de centros comerciais de toda a Paraíba. O ponto mais importante que todo mundo está querendo saber, não se paga se o cliente sair desse estacionamento antes de 20 minutos, se ele consumir valor igual ou superior a 10 vezes o valor cobrado no estacionamento. E aí, para exemplificar, para ficar mais fácil, se o estacionamento, por exemplo, custa R$ 5,00, o consumidor ele precisa gastar R$ 50,00 no mínimo ou mais. Tem que comprovar esse consumo por meio de uma nota fiscal. E aí tem um detalhe, se ele fizer tudo isso, tá, mesmo assim ele só vai poder ficar nesse estacionamento, no estabelecimento, por um prazo no máximo de até 5 horas. Passou disso, ele tem que pagar estacionamento. A gente sondou, a gente passou pelos principais shoppings aqui da capital e confirmou que a maioria, todos eles praticamente, estão cumprindo com a determinação. Inclusive a gente escutou alguns clientes, alguns consumidores, para saber o que é que eles estão achando dessa novidade. Olha só. Falou atendendo que eu não consumi, como eu não tinha consumido, eu tenho que pagar. Mas se eu tivesse consumido, acredito que o valor, se o estacionamento é R$5,00, eu tenho que consumir 10 vezes mais do valor. Caso, se eu consumir R$50,00, eu tinha gratuitamente o estacionamento. Para mim é um benefício assim, para o consumidor, até porque os grandes centros comerciais, a gente sabe da rentabilidade do estacionamento. Porém, a partir do momento que a gente efetua a compra e como a lei diz 10 vezes o valor do estacionamento, eu acho bastante interessante você, como consumidor, ter esse benefício. A gente toma conhecimento da promulgação da lei e está fazendo até uso dela agora. O assunto é polêmico porque muitos juristas entendem que é inconstitucional. Partem do princípio de que uma lei estadual ela não poderia tratar, ela não poderia versar sobre esse assunto, já que espaços privados seriam em tese regidos por uma lei federal. Essa lei, inclusive, já tinha passado pela Assembleia, foi encaminhada para o governador, que não assinou, e aí o que é que ele fez? Ele devolveu para a Assembleia e o presidente da Assembleia fez o que chama de acordo tácito e fez uma assinatura fazendo vigorar a lei. Tá? A gente está aqui, inclusive, com a coordenadora do PROCON estadual, que vai dar algumas explicações com relação a como vai funcionar a fiscalização e a aplicação dessa lei nesses shoppings e nesses outros espaços, que seriam mercados e outros espaços públicos. Como é que está sendo a fiscalização nesse primeiro momento? Olha, a fiscalização está em campo, verificando o cumprimento efetivo da lei. Caso algum consumidor se sinta tolhido no seu direito, ele vai poder juntar a cópia do comprovante do pagamento e reivindicar junto ao PROCON para que lhe seja devolvido em dobro aquilo que ele pagou. A lei está em vigor e nós iremos exigir o cumprimento da lei. É isso que eu ia falar. Polêmicas à parte, até que se chegue a um acordo com relação à aplicação ou não, a lei não se discute, a lei se cumpre. E é nesse caso que o PROCON entra aí para se fazer cumprir essa lei, é isso? Exatamente. E ao PROCON não cabe a legalidade e a constitucionalidade da lei, e sim o cumprimento da mesma. Enquanto estiver em vigor, o PROCON estará nas ruas, vigilantes e dando esse direito ao consumidor paraibano.
Essa fiscalização está sendo como? Ela está sendo em tempo integral, ela está sendo pontual nesses shoppings, nesses espaços, como é? Ela está sendo em tempo integral, inclusive o consumidor ele pode reclamar através do 151 e também através do nosso site. O consumidor pode juntar, inclusive cópia, fazendo a sua denúncia. E na segunda-feira, todos esses estabelecimentos estão sendo convocados, que o deputado vai estar presente junto com a PROCON para fazer um termo de ajustamento de conduta para que vai valer para todo o estado da Paraíba. Ok, Kessia, muito obrigado pelos esclarecimentos. Olha só, a maioria dos shoppings já explicou que vai recorrer dessa decisão. Inclusive, os funcionários que trabalham nesses estacionamentos estão ali de forma solícita, explicando um pouco para os clientes, para os consumidores quando chegam, como é que vai ser a partir de agora para se ter realmente direito a essa gratuidade ou não. Nós solicitamos respostas dos principais shoppings aqui da capital, mas apenas o MEG respondeu para a gente dizendo o seguinte, que está ingressando ainda hoje com uma ação judicial para suspender os efeitos dessa lei, em virtude de considerar a lei inconstitucional, e que apesar disso o MEG informa ainda que vai cumprir a lei enquanto a sua eficácia não for suspensa. É isso, Bruno. A gente está acompanhando e vamos ver no que vai dar daqui para frente. Pois é, eu já ouvi algumas pessoas prevendo que essa lei não vai durar muito tempo, mas eu imagino que se passou pelo setor jurídico da Assembleia, alguma base deve ter, por mais que se fale em constitucionalidade, quem viver verá, né? Fato é que, por enquanto, como você muito bem disse, e o Debrando, a lei está valendo, então é preciso que se cumpra, o PROCON está de olho. Para ficar um pouquinho mastigado aí, você faz uma conta simples para saber se você tem direito. Por exemplo, o estacionamento custa R$ 3,00, multiplica por 10, que é o valor mínimo, 10 vezes o valor da cobrança do estacionamento. Você vai ter que ter consumido R$ 30,00, se for R$ 4,40, R$ 5,50, enfim. Essa continha simples que você vai saber se você tem ou não o direito dessa gratuidade no estacionamento. Não tem confusão nenhuma, não. Quem é motorista vai concordar comigo. Depois desses dias de chuva, a cidade está cheia de buraco. Às vezes, você precisa até escolher em qual cair, porque não tem como se livrar deles. O Danilo Alves está num desses locais e vai conversar com a gente agora. Danilo, bom dia. Fala, Bruno, bom dia para você, para todo mundo. Como no início do jornal eu já falei, a gente não está falando agora sobre aquelas crateras que ocupam de um canto ao outro da rua, não. É sobre esses buraquinhos que são chatinhos que só que a gente encontra no meio da rua. A gente aqui está no bairro de Miramar, bem pertinho da Praça das Muriçocas, na rua Tito Silva. Um corredor importante para o trânsito da cidade. E nesse lado esquerdo aí do vídeo, vocês estão vendo, né? Tem 3 buracos bastante incômodos, tem outros perto também e aí não tem jeito. Ou você desvia e se arrisca em passar para outra faixa, termina causando um acidente, ou então cai em um buraco desse, termina tendo que escolher qual deles. Aí lasca suspensão, pneu fura, enfim, uma trabalheira danada e mais prejuízo para os motoristas. Então não é porque são pequenos que eles são irrelevantes, não. Mas não é só aqui não, nossa equipe de reportagem fez também imagens, nosso cinegrafista Silvio Vieira, de buracos na Avenida Mandacaru, no bairro de mesmo nome, também na Avenida Hilton Souto Maior, ali no José Américo, acesso para o bairro do Geisel, e na Avenida Tancredo Neves, no acesso já para a BR-230, ali no bairro dos Ipês. São buracos que estão espalhados em praticamente toda a cidade e com certeza quem está assistindo agora conhece um buraquinho que pode chamar de seu, que está sempre no trajeto em que você percorre. Principalmente depois das chuvas, que esses buracos começaram a aparecer ainda mais. Os que eram menorzinhos foram aumentando e por aí vai a confusão. Nossa equipe de produção entrou em contato com a CEINFRA para saber o que é que está sendo feito e se está sendo feita alguma coisa. Eles informaram que existe uma operação em andamento chamada Operação Tapa Buraco e vai até os pontos para fazer esse serviço. Explicaram também que o material utilizado para fazer o conserto, asfalto e piche, não tem a aderência boa quando o piso está molhado. Então eles têm que esperar um dia de sol. Que tal esse dia de hoje? Porque, meu amigo, tá um sol para cada um, como diz a história. Eu tô torrando aqui nesse sol, então espero que a Operação Tapa Buraco esteja a todo vapor. Sobre esse buraco aqui da Tito Silva, disseram que está na programação e aí falta saber qual a prioridade dele. Geralmente é pela fila das reclamações que chegam através da comunidade. Sabe como você pode reclamar? Você que está assistindo e conhece um buraco assim como esse? Pode ligar para a CEINFRA no 0800 031 1530. Vou repetir, 0800 031 1530. Passa o endereço. Se puder também, informa como está a situação, há quanto tempo está lá, para que eles priorizem aqueles problemas mais graves. Enquanto isso, Bruno, é prestar atenção quando está no trânsito, tentar desviar desses buracos, claro. Ficar atento para não causar um acidente com o veículo que vem atrás ou então venha na faixa contrária. E principalmente o recado é para os motociclistas, pelo amor de Deus.
tenta não cair no buraco desse, porque a situação é bem pior. Você cai da moto, se machuca, enfim, é uma desgraceira só. Viu, Bruno? É com você. Vamos ser sinceros, esse que a gente está mostrando hoje, ok, pode até ter sido agravado pela chuva, mas tem buraco o ano inteiro, não só aqui em João Pessoa, mas em todas as cidades. E o imposto não é diferente porque está chovendo também não. Então, assim, a chuva atrapalha? Claro que atrapalha, mas a chuva já passou, então bora consertar essas coisas aí, porque está quebrando o carro dos outros e a gente paga muito caro para trafegar numa pista tão ruim. Tem buraco o ano inteiro. Pode ter agravado? Pode, mas não é chuva que está causando só buraco isoladamente, não. Enfim, valeu, obrigado, Danilo. Vamos falar agora de reforma da Previdência. Ontem à noite foi concluída na Câmara dos Deputados a votação da reforma. Agora ela segue para o Senado e a gente, claro, vai atualizando aqui passo a passo dessa reforma para você ficar muito bem informado. Afinal, vai mexer diretamente com a vida de todos nós. Com a gente mais uma vez, nosso parceiro, o advogado Thiago Baracuí. Bem-vindo, bom dia, doutor. Vamos dar um resumo do que aconteceu essa semana, por favor. Sim. Muito obrigado, boa tarde a todos. Essa semana nós tivemos a segunda fase da votação na Câmara. Nessa segunda fase, na terça-feira, houve a votação do texto base e ontem houve a votação de 8 destaques, que eram destaques para alterar, mais uma vez, uma tentativa de alterar, o texto que já tinha sido aprovado. O texto base, ele foi aprovado novamente sem nenhuma alteração, então permanece as mesmas regras que já tinham de aposentadoria da última votação, que foi da primeira fase. E os 8 destaques que foram propostos, todos eles foram negados. Atualmente, a reforma ela continua com aquelas mesmas regras de 62 anos para mulher, 65 anos de idade para homem, excluindo a aposentadoria por tempo de contribuição e um tempo mínimo de contribuição para ambos de 15 anos, tendo um cuidado que aquelas pessoas que vão iniciar suas atividades, o homem iniciando a atividade, após a promulgação da PEC, ele vai precisar de 20 anos de tempo de contribuição. Deixa eu te dar um auxílio aqui, vamos colocar uma arte na tela, uma reportagem que está no G1, que vai complementar aqui tudo que o doutor Thiago está dizendo para a gente, aí as novas regras para se aposentar. Doutor Thiago, deixa eu te passar aqui o tablet que você fica à vontade aí para narrar aí as informações. Perfeito. Para o trabalhador do setor privado e servidores públicos, nós temos a mesma idade, 65 anos de idade para homem, 62 anos de idade para mulher, 15 anos de contribuição, tanto para homem quanto para mulher, no serviço público e no serviço privado, no serviço público 25 anos para ambos, tá? As regras de trabalhador rural permanecem as mesmas, 55 anos de idade para mulher, 60 anos de idade para o homem e 15 anos de contribuição. Não houve alteração nesta parte. Para os professores, houve alteração, tanto com o tempo como com relação à idade também. O professor, homem, 60 anos de idade, mulher, 55 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição para ambos. Tendo cuidado que o servidor ainda precisa de 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo para poder ter direito à sua aposentadoria. E os policiais federais terão a idade mínima de 55 anos de idade, tanto para o homem quanto para a mulher, 25 anos de idade, 25 anos de tempo de contribuição para ambos. Aquelas pessoas que ingressarem após a PEC vai ter que ter 30 anos de contribuição. O projeto agora, ele segue para o Senado, onde ele vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, onde vai verificar a constitucionalidade ou não do projeto. Após isso, nós não temos uma fase especial, nós vamos direto já para a votação em 2 turnos. Lá também tem que ter um quórum qualificado, esse quórum tem que ser de no mínimo 49 votos para que seja aprovado em ambos os turnos. Pode ter alguma sugestão de mudança no Senado também? Existe sim, existe a possibilidade de emendas para tanto voltar aquelas velhas ideias de capitalização, pode ser colocado novamente no projeto, agora no Senado, como também alterações do benefício de prestação continuada em estados e municípios. Todavia, eu acredito que seja difícil, porque o governo ele tem uma tendência de querer que a aprovação seja mais rápida, com a previsão, inclusive, que isso aconteça até setembro. Feito isso, acredito que não vai haver nenhuma alteração no texto atual, mas havendo, o texto ele tem que retornar para a Câmara para sim ser votado novamente. Em primeiro, segundo turno? Em mais um turno, não vai ser 2 turnos. Quando retorna do Senado, mais uma votação em plenário e aí sim ele vai estar pronto para ser promulgado. Isso se houver alteração no texto. Não havendo alteração no texto que está indo agora para o Senado,
ele já vai ser promulgado direto. Ontem o governo deu uma demonstração de força, todas as propostas de alteração, os destaques foram rejeitados. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses destaques, o que eles estavam propondo? Nós tivemos 8 destaques dentre as propostas que tinham. A alteração do benefício de prestação continuada era um destaque que com certeza não iria passar, porque já havia sido revogado em relação ao texto. Tínhamos destaques para também a alteração com relação à pensão por morte, onde eles estavam querendo que o benefício para a mulher ficasse em cima de salário mínimo, independente do quantidade de beneficiários. Também tivemos destaques com relação ao tempo de contribuição para policiais e tempo de contribuição para o regime geral. Todos eles, infelizmente, foram negados. Doutor, mais uma vez, valeu demais pelos seus esclarecimentos. Vamos precisar pedir socorro várias vezes aí nas próximas semanas. Vamos agora acompanhar no Senado para a gente ver como vai ficar. Valeu demais. Eu que Obrigado, agradeço. doutor Tiago. O que a gente tem noticiado nos últimos meses aqui, direto, flagrantes de roubos de carros, principalmente em cidades maiores, João Pessoa, Campina Grande. E não é que os moradores do bairro Planalto da Boa Esperança, aqui na capital, ligaram hoje cedo para a polícia, porque eles estranharam os carros estacionados na rua e a surpresa, tudo roubado. A polícia encontrou os carros abandonados bem em frente à Escola Municipal Cícero Leite, na Avenida Goiânia, que fica no bairro Planalto Boa Esperança, zona sul da capital. Os moradores próximos disseram que só perceberam o abandono cedo da manhã. O carro ali aberto, né? Aí parei a moto, estacionei e fui dar uma olhadinha. Quando eu olhei, estava tudo revirado. Aí eu logo deduzi, como eu trabalhava de segurança, que era roubo, né? Aí liguei pro CIOP e falei com o sargento e passei a placa do carro, a cor e tudo, e a marca. Aí ele disse que estava com restrição de roubo. Aí tinha outro carro ali, só que eu não sabia porque tem um professor que tem um carro dentro daquele, aí não deu para perceber que era roubo também. A polícia fez contato com os donos dos veículos. Os dois foram roubados esta semana em João Pessoa. O carro prata foi tomado por assalto na terça-feira passada, quando o dono chegava em casa no bairro Mangabeira 8 por volta das 8 da noite. O susto em si, da forma como eles abordaram, foram muito violentos mesmo, o tempo todo com a arma sempre em punho, sempre apontando e ameaçando. E assim, essa parte foi a pior, né? A pior. Aí depois a gente já foi pra central e já fez BO, já fez tudo e ficou na guarda e graças a Deus apareceu hoje. O carro preto foi roubado no início da madrugada de hoje, no bairro de Manaíra. Imagens de câmeras de vigilância mostram que os assaltantes chegaram numa moto no momento em que o carro ia entrar no estacionamento de um condomínio. E em segundos, as duas mulheres que estavam no veículo saíram e um dos bandidos levou o carro. O porteiro abriu o portão e eles já chegaram e abordaram ela com a arma na cabeça. Ela estava com o vidro aberto devido a um mau cheiro no carro. E eles já foram, botaram a arma e ela foi dizendo, não, eu vou descer. Deixa a gente com vida e podem levar tudo. De outras vezes, carros roubados em outras partes da cidade já foram abandonados aqui. Há uns 15 dias, faz da memória, foi encontrado um veículo aqui próximo com 2 fuzil dentro. Aqui está um caso sério. Nós falamos por telefone com o delegado de roubos e furtos, Getúlio Machado. Ele não divulgou número, mas disse que os casos de roubos à mão armada têm acontecido e também os furtos. Então ele alertou para a gente evitar de deixar objetos de valor à vista, o que chama muito a atenção dos ladrões, né? E ainda disse que as operações têm acontecido com o objetivo de prender os suspeitos desses crimes, mas geralmente eles buscam, né, quem está mais vulnerável, então tem que ficar atento. Infelizmente, a gente precisa se adaptar à rotina dos bandidos. E uma operação policial prendeu 3 pessoas suspeitas de serem mandantes de assassinatos em Campina Grande hoje cedo. A Operação Intriga foi deflagrada nas primeiras horas da manhã de hoje e cumpriu mandados de prisão e também de busca e apreensão nos bairros da Palmeira e Alto Branco, aqui em Campina Grande. Essa operação ela foi a culminância de 2 investigações, certo? Uma ocorrida no ano de 2017, que investigava a morte de Rodrigo Brasil, e um que começou em abril desse ano, investigando a morte de Francisco de Assis. Um homicídio ocorrido na quinta-feira santa desse ano, né, por conta de uma discussão banal, uma intriga, né, houve uma intriga aí entre uma criança e o pessoal da invasão, justamente, e por conta dessa intriga foram tomar as dores da criança e acabaram por tirar a vida de um cidadão.
Com relação ao Rodrigo Brasil, estava cometendo muitos furtos, era um adolescente que estava levando muita polícia militar para o local em razão dos furtos que cometia, né? Estava invadindo casas, fazendo furtos e a polícia sempre estava atendendo ocorrências relativas a ele, de forma que ele foi ameaçado algumas vezes e, por fim, ela determinou que ele fosse morto. Indícios do inquérito apontam que a senhora Célia, que foi presa lá, ela é uma das mandantes dos dois homicídios, né? Ela está envolvida nos dois homicídios, uma como mandante, a outra no outro homicídio como partícipe. As informações que nós temos é que ela também é traficante. E realmente foi encontrado droga na casa dela, tanto que ela vai responder também por tráfico, além dos homicídios que os mandados foram cumpridos em relação ao homicídio, vai responder também por tráfico. E tem mandados que vão ser cumpridos dentro do presídio do Serrotão. Exatamente, existe um movimento de presos nesses dois homicídios também como mandantes. A polícia ainda procura Arlenilson Pereira dos Santos, conhecido como Nilson Moco. Qualquer informação sobre o foragido pode ser passada de forma anônima para a Polícia Civil através do Disque Denúncia 197. Você costuma dar dinheiro para crianças quando para no sinal ou quando encontra uma pedindo aí pela rua, né? Você pode até pensar que está ajudando, mas isso acaba incentivando que mais crianças sejam exploradas. E essa não é uma realidade difícil de encontrar nos sinais de várias cidades aqui do estado. Em Campina Grande, uma campanha pretende conscientizar os motoristas. Denise, boa tarde. Explica pra gente como é que isso vai funcionar. Olá, Bruno, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A Secretaria de Assistência Social vai espalhar cartazes nesses pontos onde tem muitas crianças e adolescentes nessa situação de risco e de vulnerabilidade. Eles fizeram um levantamento, é cerca de 120 crianças. Vou conversar aqui com Elma Alexandre, que é diretora de atenção especializada da SEMAS, para explicar para a gente. Primeiro, boa tarde, Elma. Essas crianças estão em que situação? Boa tarde a todos. A gente realizou um mapeamento dessas 120 crianças e que estão em situação de vulnerabilidade social de uma maneira geral. Mas parte dessas crianças, não são todas que estão na rua, né? Algumas já estão fora da rua, mas existem aquelas situações que estão de crianças na prática da mendicância, outras no trabalho infantil e outras que são usuários e têm dependência química. Então, esses 120 crianças e adolescentes estão dentro desse quadro maior aí, nessa divisão, né? Bora lá, chega uma criança ou um adolescente na porta do carro, bate assim e diz: tio, tia, me dá um dinheiro. E aí, às vezes as pessoas ficam com pena e dão. O legal não é fazer isso. Não, esse é o maior problema que a gente enfrenta, porque assim, eles permanecem na rua justamente porque ainda tem pessoas que ainda contribuem com essa situação, né? Então assim, a gente apela para a população que não dê moedas, que não compre produto de crianças e adolescentes, porque isso faz com que elas permaneçam nessa situação de rua e esteja vulnerável para todo tipo de violação de direito, né? E o outro lado da moeda, que é a campanha que a gente está realizando, é justamente para mostrar à sociedade que essa moeda que é dada com tanta boa intenção, na verdade ela se transforma, né, em condições favoráveis para o tráfico de drogas, para que a criança fique fora da escola, né, para que ela trabalhe, né, esteja na situação de trabalho infantil, que isso prejudica o desenvolvimento da criança, para que futuramente ela possa ser absorvida pelo mercado de trabalho da maneira correta. Então a gente solicita que não dê moedas, não compre produto de crianças e adolescentes, porque tem outros espaços que essa criança precisa participar e estar inserida para o seu desenvolvimento, né? Bruno, você tem uma pergunta? Exatamente sobre isso que a nossa entrevistada começou a falar. Eu concordo que a gente não deve fazer isso, porque a gente incentiva, né, que mais crianças vão para as ruas, mas enfim, algum tipo de encaminhamento vai ser dado para essas crianças também, algum tipo de incentivo para que elas procurem aí um caminho correto, estejam na escola, enfim. Ótimo. O que Bruno quer saber é, essas crianças que estão nas ruas, elas estão tendo algum tipo de assistência, de acompanhamento? Porque se elas estão lá pedindo dinheiro, é porque alguém não está acompanhando elas, né? A maioria dessas crianças e adolescentes estão no espaço da rua ainda, primeiro porque elas continuam tendo a população ajudando, colaborando nessa situação, dessa permanência dela. Mas todas elas que estão cadastradas, ela tem um acompanhamento dos serviços da Secretaria de Assistência, da Educação, da Saúde e estão tendo esse acompanhamento.
boa parte delas recebe aluguel social, algumas recebem cesta básica para colaborar, né, com essa situação, e tem outros encaminhamentos que a gente precisa fazer, mas não consegue porque a criança e o adolescente permanecem no espaço da rua, favorecidos muitas vezes pela própria família, e a gente não consegue dar os encaminhamentos que seriam necessários para sanar com essa situação. Por isso, novamente, a gente pede para que não colaborem doando moedas ou comprando serviço de criança e de adolescente. Obrigado, Elma. Boa tarde para você. É isso, Bruno. A gente tem que parar com esse ciclo e não prejudicar ainda mais o futuro dessas crianças. Show, a ideia é muito bacana. Eu sei que quando uma criança para, te aborda, você fica com o coração cortado, você fica com o coração na mão, intuito de ajudar. Porém, o que tem por trás disso, você acaba prejudicando. Então, a gente tem que fazer aquele esforço, maltrata o coração um pouquinho, sabendo que você está fazendo o melhor por aquela criança. Denise, obrigado pelas suas informações mais uma vez. Ainda hoje tem uma entrevista sobre condomínios, é a sua hora de tirar dúvidas, hein? A seguir, a gente fala sobre o concurso da Câmara Municipal de Santa Rita, inscrições já começaram e eu trago 2 destaques de saúde. Foram interditados 3 postos lá no Valentina, é mais prejuízo para a população e a gente foi atrás de saber o motivo. E a Secretaria de Saúde do Estado está fazendo um alerta para a importância de se vacinar contra o sarampo. Atenção, meus amigos. Volto já. Eu uso Dragão para deixar minhas roupas limpas, cheirosas e macias. Já eu uso Dragão para deixar toda a casa limpa. É isso aí, faça como a maioria. Sujou, usa Dragão. Fala pra ele como você fala na rádio. Todo dia no McDonald's, você escolhe 2 clássicos diferentes por apenas R$14,90. Marcão, nunca te pedi nada. Todo dia, escolha 2 clássicos que quiser por apenas R$14,90. É o Mac, do lado de quem ama muito pagar pouco. Este é o futuro das universidades e institutos federais. Participe da consulta pública até 15 de agosto e deixe sua contribuição. Saiba mais em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Cê tá certo, eu tô mentindo. Tiaguinho Acústico. O novo projeto do cantor surpreende e conta com 23 faixas só na voz e violão. Pode confiar que nem miopia ocular. Corra já para os aplicativos de música e aperte o play. Quem está interessado no concurso da Câmara de Santa Rita, que nós anunciamos quando o edital foi lançado, fique atento. Para eu não me perder, coloca aqui para mim as informações. As inscrições já começaram hoje, seguem até o dia 5 de setembro. Tem muito tempo para você se inscrever? Tem. Mas vai que você esquece enquanto está concentrado nos estudos. Então acessa cpcom.epb.edu.br. Lembrando que o concurso da Câmara de Santa Rita oferece 10 vagas, cargos de ensino fundamental, médio, técnico e superior, e os salários variando aí de mais de R$ 1.500 até R$ 3.000, não é nada mal. Boa sorte para quem for encarar. Atenção, moradores do Valentina Figueiredo, aqui em João Pessoa. O Conselho Regional de Medicina da Paraíba interditou o atendimento de médicos em 3 unidades, postos de saúde lá do bairro. Plínio Almeida, vamos falar com ele. Não tem nada tão ruim que não possa piorar, né, parceiro? Boa tarde. Não é isso, Bruno. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. No início do jornal, eu apareci lá em frente à unidade de saúde integrada, né? O Caminho do Sol, fica dobrando ali a esquina depois desse colégio.
e que o que é que acontece? No dia 16 de junho, segundo uma placa que tem lá na frente, começou uma reforma do prédio, né? Tava precisando muito, estava precário, né? Um investimento de R$51 mil, previsão de término em 180 dias, ou seja, 6 meses. Enquanto isso, o atendimento foi transferido para esse prédio aqui, que é de uma associação dos moradores. Aí, segundo o Conselho Regional de Medicina, os médicos e também os moradores fizeram denúncias para dizer que aqui estava inadequado o atendimento. Por exemplo, um médico atendendo aqui numa mesa e o outro numa mesa ao lado. Então não tinha privacidade nenhuma, né, para você que é paciente contar seu caso clínico, para o médico também conversar, né, dentre outras faltas de estrutura. Então o CRM veio aqui ontem e fez a interdição ética, que significa o seguinte: os médicos não podem atender nesse local. Depois disso, o local foi fechado, né, para o atendimento dos PSFs, e aí colocaram aqui essa placa dizendo que por causa da reforma não estamos atendendo, pedimos a compreensão e desculpas pelo transtorno. Mais cedo, o repórter Antônio Vieira conversou com o presidente do CRM da Paraíba, Dr. Roberto Magliano. Vamos ouvir. Fez-se uma reforma em 3 postos de saúde que funcionavam de maneira conjunta, né, coligados, e se colocou os atendimentos para acontecer num ambiente que não era programado para aquilo, sem nenhuma privacidade para os pacientes, e isso a gente não pode admitir. Já foi feito contato com a Secretaria Municipal de Saúde para saber se existe já uma previsão para que isso seja resolvido? Nós estamos, como isso foi muito recente, estamos concluindo um relatório, então logo ele esteja pronto, acho que até amanhã no máximo, isso vai ser encaminhado para o secretário de Saúde e para os diretores das respectivas unidades. A nossa produção entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para saber quantas pessoas, né, foram afetadas com essa interdição. Até agora esse dado não chegou, mas não deve ser pouca gente, já que Valentina é o segundo maior bairro de João Pessoa, só atrás de Mangabeira, e tem cerca de 80 mil habitantes. Então a gente tem aqui 3 unidades de saúde da família, portanto milhares de pessoas vão ficar sem esse atendimento, pelo menos aqui nessa localidade do bairro. Então a Secretaria disse que o seguinte: enquanto a reforma não termina, e ela deve acabar no dia 20 de agosto, bem diferente do que está na placa lá, 180 dias a previsão, esse atendimento vai ser feito lá na rua José Carlos Dias Brandão, né, que é no posto de saúde Doce Mãe de Deus. Fica a cerca de 3 quilômetros daqui, vizinho à comunidade São Pedro e São Paulo. A gente espera então, Bruno, que esse atendimento retorne o quanto antes, até porque a gente está falando de saúde e é nas unidades de saúde da família que são feitos muitos encaminhamentos aí, né, para consultas especializadas, exames, enfim, cirurgias, tudo. E são 3 quilômetros, parceiro, o povo sofre demais, mas a gente está aqui para lutar, é o que a gente pode fazer. Obrigado, Plínio, mais uma vez. A gente vai continuar falando de saúde com um alerta muito importante: se proteja contra o sarampo. Como fazer isso? Se vacinando. O alerta vale principalmente para quem for viajar para áreas onde a doença já virou epidemia, é o caso de São Paulo. Ítalo de Lucena vai trazer mais detalhes sobre o alerta. O alerta para vacinação foi feito pelo Ministério da Saúde e a população já pode procurar por essa vacina do sarampo em todo o estado. Aqui em João Pessoa a gente vai conversar com o chefe de imunização da capital, Fernando Virgulino. Quem é que pode procurar por essa vacinação, Fernando? Bem, a vacinação do sarampo ela é disponível em todas as unidades de saúde da família. Aquelas pessoas que têm até 29 anos, 11 meses e 29 dias têm direito a tomar 2 doses da vacina. Quem está entre 30 e 49 anos de idade, 1 dose da vacina. Vale ressaltar que aqueles que já têm dose da vacina comprovada não necessitam de doses adicionais. Então, há necessidade de procurar uma unidade de saúde da família para estar atualizando a caderneta de vacinação. Esse alerta do Ministério da Saúde é principalmente para aquelas pessoas que vão viajar para a área endêmica. Então, quem for viajar para Rio de Janeiro, São Paulo e Pará, que tem crianças menores de 1 ano de idade, é para ser ofertada uma vacina que vai ser ofertada como forma de bloqueio para que essas crianças não adquiram o sarampo nesta localidade. Então, procurar o Centro Municipal de Imunização, antigo lactário da Torre, para estar tomando essa vacina. Agora, a gente lembra também que as pessoas que estejam em João Pessoa, que não precisem vacinar um bebê menor de 1 ano de idade, não precisam ir até o lactário da Torre, não, o antigo lactário. Podem se vacinar no bairro mesmo. Isso, pode se vacinar no bairro, procurar a unidade de saúde da família mais próxima de casa e estar atualizando a caderneta de vacinação.
E quais documentos tem que levar? Os documentos que tem que levar é cartão de vacina. Caso não tenha, será ofertado um cartão de vacina na hora. Tá, ok, Fernando. Muito obrigado pelas suas informações. Lembrando que essa vacinação está disponibilizada para a população já há bastante tempo, continua sendo ofertada e não é uma campanha, é só um alerta para a população se proteger e evitar que a doença que está em outros estados chegue até a Paraíba. Ítalo de Lucena para o JPB1. Segundo a Secretaria de Saúde de Campina Grande, a vacina contra o sarampo é uma vacina de rotina e por isso é aplicada em todos os postos de saúde que tem, né, claro, a sala de vacina. Basta levar a caderneta de vacinação. Eu acredito que se a pessoa não tiver, também vai ser ofertada uma lá na hora. Vamos falar de esporte? Caco Marques, meu amigo, boa tarde. Bruno Sacaúi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui no JPB1. Já tem GE, você falou, né, Globo Esporte, daqui a pouquinho depois do JPB1, falando de Sub-19, Campeonato Paraibano Sub-19, que dá vaga ao campeão na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Confiança de Sapé e Peri Lima saíram ontem na frente nas semifinais. Você vai ver os gols daqui a pouquinho. Tem uma reportagem super divertida lá em Sapé também, o pessoal que ficou feliz com a vitória do Confiança. Botafogo segue treinando secretamente para enfrentar o Globo na próxima rodada. O jogo vai ser lá em Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, né? Então, treino secreto, mais uma vez, tá certo? Escondendo o jogo, se funcionar, meu amigo. Essa coisa a gente não sabe se vai funcionar, né? Agora, uma coisa a gente já sabe, tem novidade no 13. Que novidade é essa? Daqui a pouquinho eu conto no Globo Esporte. Agora, se você estiver apressado, entra lá no globoesporte.com/pb, você vai ficar sabendo já, que já está publicado. Não, que apressado nada, espera aí. É isso mesmo. Até já, então. Valeu, Caco Marques. Você lembra da explosão num shopping lá de Campina Grande? Os bandidos atacaram as caixas e tal. Eles foram condenados, viu? Eu vou falar disso a seguir. E o calendário também tá por lá. Lembra da escola que era goteira com força? Aí, nesse caso, eu tenho uma notícia boa para te dar. Espera. Dê um presente ideal ao seu paizão. Calça Young Style masculina Premier por R$ 89,90. Camisa 3C masculina, manga longa ou curta por R$ 59,90. Caixa de cápsulas Dolce Gusto, R$ 22,98. Na compra de 15 caixas de cápsulas, leve grátis uma máquina expresso Dolce Gusto Mini Meal White. Pizza sadia 460 gramas sabores, R$ 9,98. Leve 3, pague 2. Cerveja Heineken 330 ml Long Neck por apenas R$ 4,09. Ideal, beba com moderação. Autoescola VIP apresenta dia 18 de agosto, Sorriso Sunset com Sorriso Maroto, Luca e novo com Garagem de Bamba. Domingo dia 18 de agosto na Arena Partage. E participe. A sua esperança pode iluminar a vida dessas e de outras milhares de crianças e jovens. A sua esperança não está sozinha. Apoio TV Paraíba. Dia dos Pais fechado com o Ricardo. Aqui você entra pra fechar. Samsung A20 por 899. Samsung A10 por 699. Samsung J2 Core por 499. Tudo em 10 sem juros. Tudo pra ver você fechado com o Ricardo. 7 Expo 2019. Visite o maior evento de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento da América Latina. Venha conferir os lançamentos das principais marcas do Brasil e do mundo e debater o futuro do setor com influenciadores e especialistas. Explore inovações e conheça as novas tendências. 7 Expo 2019, 26 a 29 de agosto em São Paulo. Inscreva-se agora, 7expo.com.br. Saiu a primeira condenação dos envolvidos na explosão de caixas eletrônicos dentro de um shopping em Campina Grande ano passado. Vamos falar com o Felipe Valentim mais uma vez. O julgamento condenou, então, foram quantos réus? Felipe, boa tarde. Oi, Bruno. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. 7 réus nesse processo. Dos 7,
aí as penas variam entre 36 até 7 anos de prisão. E olha só, desses 7 réus, 6 foram condenados pela prática de roubo majorado, organização criminosa, disparo de arma de fogo e também pela utilização de arma de uso restrito. Apenas um dos 7 réus foi condenado apenas por organização criminosa. E vale a gente lembrar, esse assalto aconteceu no dia 17 de janeiro do ano passado, num grande shopping que funciona aqui no bairro do Catolé, em Campina Grande. O grupo de homens fortemente armados chegou ao local em caminhonetes, utilizou esse veículo inclusive para arrombar a porta principal do shopping. Lá dentro eles foram direto para uma agência da Caixa Econômica Federal, instalaram explosivos nesses caixas eletrônicos, detonaram. Ainda durante o roubo eles também atacaram uma joalheria que funciona dentro do shopping, roubaram várias joias, vários relógios também. O prejuízo para a Caixa Econômica Federal foi de cerca de 420 mil reais. Ainda durante esse assalto, eles fizeram várias pessoas reféns, um trabalhador que estava dentro do shopping fazendo a manutenção de aparelhos de ar-condicionado e também as pessoas que passavam no início da manhã, ainda no fim da madrugada, aqui pela Avenida Brasília. E ainda sobre esse caso, ainda estão rolando na Justiça dois processos. Um desses processos é referente a Romário Gomes Silveira, conhecido como Romarinho. Eu acho que todo mundo lembra, ele foi o preso que motivou aquela grande fuga em massa que aconteceu em setembro do ano passado no presídio PB1. Romarinho, o processo dele foi desmembrado de todos os outros, justamente por conta dessa fuga. Ele só foi recapturado em junho desse ano e o processo dele ainda vai tramitar na Justiça. Outro processo que ainda está acontecendo, ainda está tramitando, ele é referente a Hilton Dias de Araújo, que ficou conhecido como o Gordo do Partage. Ele recebeu esse apelido porque entre os presos, entre os bandidos que participaram desse crime, ele chamou a atenção porque durante o crime ele parou na frente da joalheria, começou a escolher relógios, então ele ficou conhecido como Gordo do Partage nessa ação. Ele foi identificado e preso numa operação da polícia, está preso nesse momento e vai aguardar aí a sequência de todo esse processo. Claro que a gente vai continuar acompanhando, Bruno, e novas informações sobre esse caso, que chamou bastante atenção, parecia uma ação de filme. A gente, claro, traz aqui no JPB1. Volto com você. Combinado. Valeu demais. Valeu, Felipe. Agora é a hora do calendário JPB. Nós voltamos à escola Anísio Pereira Borges, em Santa Rita. E por lá tem boa notícia, as obras estão andando. Pegou ou não pegou, não? Mas pegou ele lá? Foi? Ai, meu Deus, começou o calendário JPB na escola Anísio Pereira Borges, que fica em Santa Rita. O clima é de alegria, por quê? Porque a obra está andando, está caminhando em passos largos. E não sou eu que estou dizendo não, viu? Quem está falando é a turminha aqui da escola. O negócio agora vai. Agora vai, se Deus quiser. A obra está bem adiantada, né? Como vocês podem ver. Diferente da última vez, né? Que a gente não estava com uma visão muito boa. Pintura está adiantada, piso, teto, falta algumas coisas, como a gente sabe, o prédio é tombado, precisa uma paciência, mas está tudo dentro do parâmetro dos conformes e dessa vez vai. Enquanto a reforma está acontecendo, as aulas também estão acontecendo. Sim, graças a Deus, né, que não parou, está tudo formalizado, está tudo conforme. Chega cá, diga o que é que a senhora quer. Venha cá. Vamos, prof. Venha cá. Bom dia, Danilo. Bom dia, professora. Me diga uma coisa, a escola tá ficando bonita, tá não? Muito linda. Graças a Deus o serviço foi retomado, né? Da reforma. Assim, só temos a agradecer, né? Também o acompanhamento da TV Cabo Branco, que nos apoiando. Agora sim, o que é que acontece? Justamente por causa da reforma, algumas coisas ainda não estão acontecendo. Como, por exemplo, as refeições na cozinha. O piso todo foi trocado, tá bonitinho, lindinho. Aí os alunos estão saindo um pouquinho mais cedo. Depois que for liberado, aí volta tudo normal mesmo. A foto do calendário. Chega. Sorrisão bonito, professora. A parte que está assim sendo trabalhada agora, a pintura, principalmente a externa, tá dando assim, tá atrasando bastante por causa das chuvas, né? Que se vocês têm acompanhado aí, estão sendo chuvas pesadas e constantes, né? Não tá dando folga. A parte das esquadrias também atrasou um pouco, né?
porque elas são feitas artesanalmente, mas agora estão todas aí, estão todas colocadas e estão sendo pintadas. E o andamento, nós estamos hoje com 15 funcionários aí trabalhando diretamente aí da construtora, e o andamento está zerado. Tá andando de verdade, do jeito que a gente gosta, bora carimbar. Em andamento. Segura com força, vê se não te derruba. Olha, tá vendo? Segura, mulher. Tá em andamento. E agora o mais importante, para concluir mesmo, para carimbar um resolvido, a gente fazer a maior festa do mundo aqui com os alunos, professores, com a comunidade, com todo mundo. Quando? O prazo, vou colocar dia 30 de setembro. Assim, fim de setembro, tá tudo beleza. Tá tudo beleza, com certeza. Tá legal pra vocês? Tá ótimo, o prazo tá bem legal, tá ótimo. 30 de setembro a gente volta, vai ter festa aqui? Vai sim, se Deus quiser, né? Dia 30, marca o calendário. E aqui, meu filho, é resolvido, se Deus permitir. Valeu? Como você viu, né? A obra está andando, nós não tivemos autorização para fazer as imagens dentro da escola, mas não tem problema não, a gente quer a obra. Marca então 30 de setembro, nosso calendário virtual. A gente volta e eu espero que para comemorar mais um carimbo de resolvido, botar mais um na nossa conta. Mais um intervalinho, volto para bater papo com o Hinaldo Dantas sobre condomínio. Fala, parceiro. E aí, beleza? Ainda dá tempo de mandar pergunta, viu? 981819700, a gente volta já. Espera. Promoção Dia dos Pais é no Armazém Paraíba. O supertelão de 50 polegadas CCL 4K é só 1.999. Já TV de 43 Samsung fica por 1.499. O A10 com tela gigante é apenas 10,79,90. O LG 14 é apenas 10,89,90. Som System Panasonic agora é 1.099. Auto Rádio é só 10,8,90. Bicicleta Caloi de marchas fica só 579. E a churrasqueira elétrica é só 10,8,90. Vem pro Armazém Paraíba. Bem que aquele momento especial do fim de semana poderia rolar sempre, né? Com Coca-Cola retornável, ele acontece. Você troca sua garrafa vazia, paga menos e aproveita a melhor parte sempre. E aí, vamos mudar juntos? Todo o Brasil assiste a Globo. São mais de 100 milhões de pessoas todos os dias. Mas a gente sabe que não fala com esse tal de 100 milhões. São 100 milhões de uns todos os dias. Uns são diferentes de outros uns. Uns se emocionam, uns se informam. Uns dizem gostar da gente, uns dizem que não. E a Globo se movimenta pra conquistar todos uns. São 100 milhões de uns todos os dias. 100 milhões de uns todos os dias. São 100 milhões de uns todos os dias. Porque a Globo sabe que um desses uns é você. Fala turma, tudo bem com vocês? Quero convidar vocês para curtir o meu novo projeto Churrasco do Teló. Já tá rolando em todos os aplicativos de música, hein? É só acender a churrasqueira, dar o play e curtir os modão. Uma ossada humana foi encontrada hoje cedo num carro dentro de um açude às margens da PB 323, distrito de Picos, zona rural de Catolé do Rocha. Um morador viu aí parte do carro submerso no açude, avisou a polícia. O veículo foi retirado pelos bombeiros que encontraram essa ossada. Segundo a Polícia Militar, o carro pertence a um homem de 38 anos que está desaparecido desde dezembro do ano passado. Os ossos foram enviados para o IML da cidade de Patos e só depois da perícia será confirmado se a gente está falando aí da mesma pessoa, se o desaparecido é o dono de quem seria essa ossada, né? Vamos dizer assim, para ficar mais apropriado, que foi encontrada aí dentro do carro. Já estou aqui ao lado de Hinaldo Dantas para a gente começar a nossa entrevista sobre condomínios. As perguntas estão pipocando por aqui, parceiro. Deixa eu começar com uma pessoa que não quis se identificar e que fala o seguinte: no meu condomínio não tem câmera. E aí ele pergunta se ele pode colocar uma lá perto do apartamento dele, ele fala no teto, por exemplo, próxima à porta do apartamento dele, já que no condomínio não tem. Se for na instalação individual do apartamento dele, se for na porta do apartamento dele e focando unicamente corredor, sem pegar nenhuma outra unidade, não vejo absolutamente nada contra não. É bom fazer isso. Aliás, era até interessante que ele chamasse todos os demais moradores e fizesse um sistema de várias câmeras para que todos tivessem
pudesse usufruir das imagens que foram captadas, seriam captadas. Né? Outra pessoa que não se identifica diz: sou síndica, gostaria que fosse falado a respeito de vaga na garagem. Inclusive, eu disponibilizo uma vaga para os visitantes. Porém, é difícil. Quando a visita chega, não vai embora do apartamento do parente, enfim, ela quer a sua opinião sobre isso, Reinaldo. Vaga de garagem está entre aqueles 3 problemas que a gente sempre costuma citar nas palestras, que começam com a letra C, que é carro, cachorro e criança. São os maiores problemas que surgem dentro do condomínio. Mas a questão da vaga de garagem, primeiro tem que definir quem tem vaga privativa, ou seja, qual é o apartamento que tem direito à vaga e qual é a vaga. Uma vez definido qual é a vaga de cada um, se porventura o condomínio tiver o privilégio de ter vaga sobrando, é importante que a Assembleia defina a forma como essas garagens serão utilizadas. Elas podem sim ser destinadas a visitantes, mas cria a regra. O síndico por si só não pode criar essa regra. O ideal é que a senhora faça uma Assembleia, ponha esse assunto na pauta e decida com a maioria dos condôminos como essas vagas deverão ser utilizadas. Detalhe, as vagas privativas não podem entrar nesse critério de utilização. Tipo, se o visitante pode ficar 1 hora, 2 horas, passar uma noite? Se ela é para o visitante, se ela é uma vaga reserva para um condomínio que tem um segundo carro, define a regra. Uma dica, pega a assessoria de um advogado para não tomar nenhuma decisão que lá no futuro venha a ser anulada. Moro num prédio com 4 apartamentos, o meu térreo, e um vizinho deixa a moto dele no corredor do lado da minha janela. O que fazer nesse caso, Reinaldo? Diálogo. Primeiro é diálogo. Segundo, você pega a convenção. Acredito que o seu prédio, se for um condomínio, que realmente deve ser, veja o que a convenção determina com relação ao uso das áreas comuns e corredor. Corredor é área de circulação de pessoas. A rigor, naquele local não pode ter absolutamente nenhum objeto. Primeiro, dialoga com ele. Se vê que ele não toma nenhuma providência, vá atrás de seus direitos, começando até por consultar o corpo de bombeiros para saber se naquele local pode ser colocado um automóvel ou uma motocicleta. A Hilda de Manaíra fala o seguinte: é proibido lavar e impermeabilizar sofá, cama, cadeira dentro dos apartamentos. Eu não sei se é uma afirmação ou uma pergunta, mas ela diz: são produtos tóxicos, inflamáveis. Como proibir esse tipo de serviço dentro das unidades, já que coloca em risco a vida dos condôminos e também o patrimônio de todos, Reinaldo? Proibido não é, grave é. Tivemos recentemente, não sei se foi em São Paulo, um caso muito grave de uma explosão. Esse é um trabalho que tem que ser feito com muito acompanhamento. É importante ver quem vai fazer o trabalho, se usa o produto correto, procurar empresas credenciadas e habilitadas para tal. E discutir o assunto em reunião. Proibir você não vai poder, mas alertar e fazer uma campanha para que use o produto correto, sim, deve ser feito. Rodrigo, do Catolé, Campina Grande, no prédio onde mora, a construtora fez a quantidade de vagas para carro, uma para cada apartamento. E aí, depois de construído, a construtora criou mais vagas, vendeu para parte dos condôminos. E as pessoas não estão conseguindo registrar, segundo ele, porque chega no cartório e lá no registro do imóvel tem aquele número definido. Aí ele pergunta: a construtora poderia ter criado essas vagas vendidas à parte ou essa área era uma área comum do condomínio? Para eu ter uma resposta definitiva e exata, eu precisaria dar uma olhada na convenção e no registro de incorporação. Mas, pela experiência que a gente tem por outros problemas que já aconteceram, a construtora não pode vender essas vagas. A construtora só pode vender aquilo que esteja no memorial de incorporação. Vaga de garagem, nesse caso a construtora vendendo, é propriedade. E se ela pegou, se ela viu que sobrou uma área, mas se sobrou uma área que essa área não tinha destinação, ela é considerada como área comum. Então ela pertence a todos os condôminos. A construtora errou, ela não poderia ter feito essa venda, vá atrás dela para que ela ou devolva o dinheiro para o condomínio ou anule essa venda que ela é, a princípio, irregular. Melissa, uma síndica decidiu em assembleia proibir os corretores de imóveis de visitarem o apartamento para mostrar aos seus clientes, só se tiver acompanhado do proprietário do imóvel. Isso é certo? Isso é legal? Eu não acho muito errado, não. O condomínio está correto em proibir a entrada de pessoas que não estejam autorizadas a entrar no prédio. Corretor de imóveis, eu também sou um corretor de imóvel, mas o corretor de imóvel, por si só, ele não tem o direito de entrar no condomínio sem autorização do dono do apartamento. Aliás, ele até para mostrar o imóvel, ele tem que ter autorização prévia. Então, está correta a síndica do ponto de vista da segurança, mas essa regra, ela tem que estar contida no regimento interno, e não só para o corretor, para qualquer estranho que queira entrar no prédio. 30 segundinhos, o condomínio onde moro foi entregue há 2 anos e meio, não receberam manual, agora começou a aparecer vazamento, a construtora está dizendo que é obrigação do condomínio consertar. 2 anos e meio. É o Péricles. Primeiro é a obrigação da construtora, no ato de entrega do condomínio, entregar o manual, não só dos apartamentos,
como o manual do condomínio ao síndico. A questão da garantia, ela é de 5 anos para a maioria dos defeitos, tá? Então, a princípio, a consultora tem responsabilidade e ela deve ser acionada para tal. Fica comigo aqui para a gente encerrar o jornal. Eu lembro que tem mais notícias da nossa região depois de Órfãos da Terra. Fiquem todos com Deus. Eu vou mandar um abraço para o Hugo Pires, que está fazendo aniversário. Mas, Inaldo, meu amigo, você tem um abraço muito especial para mandar hoje também. Tenho. Hoje é aniversário da minha mãe querida, Dona Júlia Dantas, completando 93 anos. Mãe, um abraço para a senhora, um beijo no coração. 93 anos não são 93 dias, não, meus amigos. Parabéns. Com Deus, pessoal. Tchau, tchau. JPB1, oferecimento. Ideal Supermercados. Esse é da terra. É ideal.